Amém. Brevemente, vamos fazer a leitura do texto bíblico e vocês podem se assentar em seguinte. O tema é empreendendo com sucesso. Amém? Esse é o tema da mensagem. O texto bíblico se encontra em 2 Reis 6, de 1 a 7. Amém? Vamos ler a palavra de Deus no 3? 1, 2, 3. Em outra ocasião, os discípulos dos profetas sugeriram a Eliseu: como vês, o lugar em que moramos perto de ti tornou-se pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão e ali cada um de nós cortará um tronco a fim de podermos construir ali mesmo um local para reuniões. E Eliseu aqueceu, dizendo: ide. Então um deles o convidou: queira vir com os teus servos. E ele respondeu: irei. Assim foi com eles. Chegando ao Jordão, puseram-se a derrubar árvores. Entretanto, quando um deles estava cortando o tronco, o ferro do machado caiu nas águas do rio. E ele imediatamente gritou: ah, meu senhor! E este machado fora tomado de empréstimo. Ao que ao homem de Deus indagou: onde caiu o machado? E imediatamente outro servo lhe apontou o lugar. Então Eliseu cortou um galho e o ferro do machado, fazendo o ferro do machado subir à tona e flutuar sobre as águas. Amém? Pode sentar. Queridos, volta, Robson, um pouquinho, por favor. E você vai ver que tem tudo a ver com esse texto bíblico e com essa mensagem. 2019, o que acontece? Chegou o tempo de ampliar nossas tendas. Você pode falar bem alto em nome de Jesus com fé. Chegou o tempo de ampliar nossas tendas. Agora joga para o versículo bíblico lá, por favor. Queridos, a palavra de Deus está dizendo: olha, haviam homens que eram discípulos dos profetas, meu irmão. E esses discípulos dos profetas têm um problema a ser solucionado. Eles viram para Eliseu e falam: olha só, o lugar onde a gente se reúne é pequeno demais para nós. Vamos ao Jordão, onde podemos cada um cortar um tronco e construirmos ali um lugar de reuniões. O que ele está falando? Vamos ampliar as nossas tendas. A mesma coisa que ele está falando. Só que, querido, toda ampliação que Deus tem na nossa vida, todo crescimento, se trata de algum empreendimento. Você concorda comigo? Ah, não, a Bíblia não tem nada a ver com a igreja. Tem. Empreender no reino é fazer coisas grandes. Nenhum de nós deve se conformar com a situação que está hoje ou que estava passando, não. Deus tem novas revelações para nós, querido. Deus tem coisas profundas para falar com você. A gente não pode viver uma vida mediana. Não, a gente tem que estar crescendo em Deus, na graça e no seu conhecimento. E o que aconteceu ali? Havia um lugar onde a estrutura estava pequena e aqueles meninos resolveram o quê? Empreender. E eu quero te dizer nessa noite: você é um empreendedor. Ah, mas eu não estou nem caminhando, pastor. Eu estou meio xoxo, estou meio barro, meio tijolo, estou me arrastando, parecendo Walking Dead, assim, sabe, naquela dificuldade. Mas, meu querido, em alguma área da tua vida tu está empreendendo. Você está estudando? Você está empreendendo. Você está pensando em trabalho? Você está empreendendo. Você está pensando no futuro? Você está empreendendo. Alguma área da tua vida você está empreendendo. E Deus quer falar conosco nessa noite sobre isso, sobre empreendimento. Meus amados irmãos, todos nós estamos empreendendo em algum tempo das nossas vidas. Mas é interessante notar que havia algo que possibilitaria o crescimento do empreendimento. E esse algo se perdeu quando eles tentaram bater numa árvore. O que era? O machado. O cabo, a peça de ferro do machado. Não foi isso? Então, para empreender, eu preciso de ferramentas. Você já pensou nisso? O presbítero Elias estava fazendo um curso de mecânica. Mas só fazer o curso resolvia para ele?
Não, ele precisa adquirir ferramentas. Porque ele vai chegar lá, vai tentar tirar o parafuso do pneu do carro na mão. Ele conseguiria fazer isso? Não. Então, para empreendermos em todas as áreas da vida, a gente precisa de ferramentas. E é interessante notar isso. Queridos, quem aqui já ouviu falar na Guerra do Vietnã? Quem já ouviu falar? Guerra do Vietnã? Foi uma guerra entre os Estados Unidos. Os Estados Unidos entrou na época da Guerra Fria para poder lutar no Vietnã contra o Vietnã do Norte. Na época da Guerra Fria, os países eram divididos, separados. Alguns países eram. Quem lembra aqui da Alemanha Oriental, da Ocidental? Presbítero, pode levantar a mão, tá me enrolando lá, tá me chamando de velho. Quem lembra aqui? Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental? Ah, caiu o muro de Berlim, vocês lembram disso? Ah, a irmã Inês levantou a mão agora ali, ó, tá vendo? Então, quem é dessa época entende que havia áreas de influência, querido. A influência da Alemanha Oriental era da União Soviética. E a influência da Alemanha Ocidental era dos Estados Unidos. E assim era no Vietnã. Então, os Estados Unidos decidiram mandar tropas para lá para defender o Vietnã do Sul dos comunistas do Norte. E eles pegaram, irmãos, em armas e foram para lá. Só que aconteceu uma situação. Os Estados Unidos, os soldados americanos, usavam um tipo de fuzil chamado M16A1 Arma Light. Era uma arma que tinha ótima precisão, só que tinha um problema. Essa arma não podia entrar na lama, porque ela enguiçava. Vietnã, um país onde chove abundantemente, onde existem muito cultivo de arroz. Vocês já viram como o arroz é cultivado? Dentro d'água. Então, muitas lutas aconteciam nesses campos. E a ferramenta que os soldados americanos usavam para combater o inimigo era uma ferramenta defeituosa. Era uma ferramenta que não foi feita para ser usada naquele tipo de campo de batalha. E Deus quer te perguntar nessa noite, como estão as tuas ferramentas para as batalhas da tua vida? Será que você tem tentado usar ferramentas inadequadas e por isso você não tem conseguido empreender e crescer na sua vida? Será, querido, que quando Deus fala assim, cala que eu resolvo, você quer abrir a boca e quer fazer, e quer meter o braço e tomar a frente do Senhor? Você está entendendo, meu querido? Para que nós empreendamos e venhamos a crescer, Deus quer que nós tenhamos sabedoria para usar ferramentas. Então, meu querido, a ferramenta de um soldado é um fuzil, de um carpinteiro é a plana, a serra, a lixa. A ferramenta de um cirurgião é o bisturi, de um programador, o computador, de um pedreiro, a colher de pedreiro, o nível, o metro. Para cada função, uma ferramenta. Para cada ferramenta, um tipo de uso, uma habilidade, mas também um tipo de cuidado. Sabe, querido, eu posso querer usar de ferramentas que eu não tenho habilidade. Por exemplo, eu sei que todo mundo aqui gostaria muito de me ouvir louvando, cantando 3, 4 hinos, não é? Por culto, não é? Então, vou chegar lá na igreja e cantar para nossa alegria, né? Eu vou assustar os irmãos. É uma ferramenta que eu não tenho que usar porque eu não estou trabalhando naquela área. Eu não fui chamado para trabalhar naquela área. Mas, queridos, em nossa vida, em cada área de atuação, entendo, eu não estou falando sobre de espiritualidade não, querido. Mas em cada área de atuação, principalmente nos pilares da nossa vida. Coloca o primeiro slide, por favor, que tem o logo grande da igreja. E esses são os pilares que Deus me deu com o Ministério Vida Plena. Quando Deus colocou esse desejo no meu coração de empreender esse trabalho, eu perguntei, Senhor, quais são as áreas da vida de um homem que precisam estar organizadas para ele viver uma vida abundante, uma vida plena? E Deus me falou, uma cruz, as alianças e a enxada. Se você reparar, essa cruz se divide em 2. É uma cruz dupla. Por quê? Primeiro, querido, existem pessoas que acham que ser crente é estar na igreja.
Mas ser crente é muito mais. Você não está no teu quarto, com a tua porta fechada, buscando intimidade com Deus, para ser na igreja o que você é lá fora, meu irmão, do que simplesmente fazer parte de um grupo social chamado igreja, onde lá eu visto a minha capa e a minha máscara de santidade e chego lá, aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor. Mas Deus sabe do meu coração, e Deus sabe o que eu faço lá fora. Então, Deus me dizia, exorta os meus filhos a terem comunhão pessoal comigo, tempo a sós com Deus, TSD. Daqui, as alianças. Primeiramente, aliança refere-se diretamente a casamento, mas refere-se também a amizades, refere-se à forma como você trata o próximo, aos teus relacionamentos com os outros. A enxada significa trabalho. Como, meu irmão? Estou todo moído aqui, a gente ontem ralando, limpando tudo aqui para ter esse culto aqui hoje. Trabalho significa que Deus quer que você empreenda no teu trabalho, mas tudo isso, meu irmão, está debaixo do quê? As alianças e a enxada debaixo da cruz. Irmão, hoje eu peguei um Uber e eu não sei porquê, mas me parece que 99% dos motoristas de Uber são desviados, afastados de alguma forma. Mais um, querido. Não, e como é que você está? Não, eu era da igreja tal e tal, mas não estou indo não, porque eu sou muito focado. Por quê, querido? Não, porque eu estou com umas contas para pagar, então eu preciso estar focado aqui. E eu falei, você não orou e não pede a Deus? Será que você entende que, meu querido, 1h30 do teu tempo diante de Deus, recebendo inteligência espiritual, inteligência divina, vai mudar toda a tua semana? Será que você não entende isso? Ou será que você quer se aplicar nisso, meu querido? Daqui a pouco tu pega uma corrida errada, dá um problema, mas você está focado naquilo. Esse é meu Deus. Não! Eu quero te dizer, você que abriu mão, você não viria hoje, né? Nesse mistério. Eu quero te dizer, vou profetizar na tua vida. Porque você está aqui. Deus essa semana vai te surpreender na área financeira, porque você honrou Ele. Você que tinha todos os motivos para ficar em casa, mas veio, lutou, até contra a tua vontade de não vir. Deus vai te honrar, querido. Sabe por quê? Você entendeu que o teu trabalho, os teus relacionamentos estão debaixo da cruz. E voltando, porque a cruz é dupla? Porque todo mundo precisa participar do corpo de Cristo. Existe um movimento de desigrejados, que é um negócio do inferno que está assolando as igrejas. Não, eu não tenho igreja. Eu costumo perguntar, você consegue amar só a cabeça de uma pessoa? Virar para Elaine, minha esposa, e falar, caramba, cara, que cabeção. Nossa. Tá certo isso? Se Cristo é a cabeça, quem é o corpo? Quem é o corpo, irmão? A igreja. Então não existe, eu sou desigrejado, tá amando a cabeça, tá mentindo. Ninguém ama só a cabeça, a gente ama a cabeça e ama o corpo. É isso que Deus me mostrou. Voltando, queridos, então, em nossas vidas, nessas áreas que são pilares de comunhão com Deus, boa administração da família, atividades profissionais, comunhão com o corpo de Cristo, também precisamos estar atentos às ferramentas que temos e pedir a Deus discernimento para bem utilizá-las. Precisamos estar atentos, querido. Ferramentas são usadas para empreender, mas para empreender com sucesso, por favor, nós precisamos entender que, pode passar. Primeiro, o crescimento gera incômodo. Meu irmão, se você quer crescer é porque o lugar está pequeno. Já viu, irmão, quando você está assim, está saradão e tal, de repente você dá aquela... enche um pouquinho, a roupa começa a ficar apertada. Quem que gosta de usar roupa apertada aqui? Aquilo ali incomoda, querido. Crescimento sempre gera incômodo. Deus está fazendo você crescer. A minha filha, já falei, ela tem dores de crescimento.
De tempos em tempos, quando ela começa a esticar, ela sente dores nos ossos, mas porque ela está crescendo, querido. Então o crescimento gera incômodo. Olha só o que os discípulos dos profetas falaram: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Está falando assim, poxa, está muito apertado, querido. Seu irmão vem correndo da rua, eu não consigo sentar do lado, está muito suado, o negócio está ruim ali, ele está falando, querido. Está apertado, está difícil, e isso gera dificuldade para nós. Eu queria assistir um vídeo com vocês nesse momento. Viu? Você entendeu, meu irmão? Deus quer incomodar você na situação que você está hoje. Ah, mas eu parei de estudar. Tem tanta coisa para você avançar, querido. Quem disse que Deus não pode fazer de você um engenheiro? Quem disse que Deus não pode fazer de você um juiz? Todos podem apontar o dedo e dizer que não, mas você pode falar: eu posso fazer porque o Senhor é comigo. Eu tenho que me incomodar com a situação que eu estou, querido. Pecados habituais, irmãos. Aquele mesmo pecado que te derruba, que você comete, e você não se incomoda mais. É natural, não. Você precisa se incomodar. Isso não vem de ti. Ou se você está acomodado com aquilo, você fala: Senhor, eu sei que é errado, mas começa um negócio aqui dentro. Começa a arder um fogo em mim. Começa a me tirar dessa posição de tranquilidade, porque Deus quer fazer você crescer. Aleluia! O crescimento gera incômodo, irmãos. A gente fica preocupado. Como é que a gente vai administrar esses jovens que estão chegando agora, hein, Robson? Ai, meu Deus do céu, estou até com o coração acelerado, Jesus. Tem que fazer ficha, tem que fazer não sei o quê, tem que organizar. Meu Pai do céu, é incômodo, querido. E Deus vai te levar lá na frente, meu irmão. Só descansa, que Ele está fazendo a grande obra na tua vida. 2. Ô, irmão, para que possamos empreender com sucesso, precisamos entender que boas ideias devem ser compartilhadas para se conseguir apoio. Olha o que aquele homem disse: vamos ao rio. Ele teve uma ótima ideia, mas ele não falou: eu vou para o rio. Tem grande obra que Deus quer fazer na tua vida, mas sabe por que não se desenvolveu? Porque você está sendo egoísta, você está guardando para si, está achando que não depende de ninguém. Todos dependemos de alguém para a gente conseguir fazer alguma coisa na nossa vida. Não tem para onde correr. Ah, eu vou pregar, eu vou cantar, eu vou ministrar, vou expulsar demônio. Daqui a pouco a igreja está cansada de mim, de tanto me ver. Não, tem você para trabalhar, tem você para trabalhar, tem você para trabalhar. E nada fica pesado para ninguém quando a gente divide as funções. Quando cada um assume a sua parte, o seu talento. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Se você achar que eu vou fazer essa igreja crescer, você está muito enganado. Eu sou completamente limitado. Só que na casa de Deus, meu irmão, a gente anda numa sintonia, que Deus pega 1 mais 1 e não faz 2 não. É a tal da sinergia. 1 mais 1 é muito maior do que 2. Porque Deus vai capacitando a gente com a unção do Espírito Santo, com o poder da comunhão. E quando a gente vê, a gente está fazendo grandes obras. Grandes obras, meu querido. Eu admiro muito uma igreja chamada Igreja Batista de Sherwood. Uma igreja nos Estados Unidos, num lugar talvez desconhecido de lá. Mas o lema daqueles homens é: de Sherwood
para o mundo. E dali saiu o filme A Virada, dali saiu o filme Desafiando os Gigantes, dali saiu o filme Quarto de Guerra, ou de oração? Quarto de Guerra. Saiu Corajosos, queridos, daquele lugarzinho. Alabahai, alarabahai. Quem sabe a seropédica dos Estados Unidos, um lugar. Quem sabe assim como olharam para Cristo, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa dali? Querido, é aqui que a gente vai fazer uma grande obra, porque a gente vai dividir os nossos sonhos, a gente vai sonhar junto, e Deus vai nos levar a lugares longes em nome de Jesus. Vamos cortar um tronco, cada um, para ali fazer um lugar maior. Amplie a tua tenda. Aleluia. 3. Para que possamos empreender e empreender com sucesso, precisamos entender quem? Deus deve nos acompanhar em todos os nossos projetos. Olha o que o homem disse. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: gostaria de ir com teus servos? Sim, ele respondeu. Conhecendo Eliseu, um profeta de Deus na terra, a representação de Deus na terra, um homem usado por Deus tremendamente. Vocês acham que eles iam querer empreender aquela obra sozinho? Não. Você tem colocado os teus projetos diante de Deus, meu irmão? Você tem dito: Senhor, me abençoa nisso, vai comigo. Senhor, eu queria tanto gravar um CD. Senhor, eu queria tanto uma empresa para produzir clipes que sejam conhecidos no Brasil inteiro. Mas, Senhor, vai comigo. Você está entendendo, meu querido? Tudo que vem da gente é gerado no próprio coração de Deus. Mas uma vez, Moisés estava no deserto e virou e disse: Senhor, vai com a gente. Ele falou: tá bom, a minha presença vai acompanhar vocês. Não, eu quero ver a tua face, eu quero te sentir do meu lado, eu quero sentir a tua presença, querido. Pai, quando eu empreender, sê comigo, abençoa a obra das minhas mãos, sabe, meu irmão? Não, eu sou um bom profissional. Mas o que somos nós como profissionais sem a direção do Senhor? Sem a ajuda de Deus, querido. Então, sempre que você vá empreender, peça ao Senhor para te acompanhar em todos os projetos. Sabe por quê? Ele pode inclusive te dizer: ainda não é o tempo, ou agora é o tempo, ou não é nada disso. Mas Ele tem um grande projeto para a tua vida, em nome de Jesus, querido. 4º lugar, ferramentas são usadas para empreender, e para empreender com sucesso, precisamos entender que nossas ferramentas precisam ser revisadas. Sabe, irmão, tem gente que vive de passado. Em 1983, eu expulsei um demônio na rodoviária. Passado, querido. E é hoje? Deus está fazendo o que na tua vida? Não, porque eu tive uma revelação. Irmão, eu expulsava o demônio de costas, fazia assim, e ele saía. Quem vive de passado é museu. Com exceção do Flamengo, que é campeão mundial, né? De 81, não tem nada de museu aí. Mas, irmão, olha o outro ali, ó. Irmão, Deus tem experiências com você hoje. Deus quer que você avalie a ferramenta que você tem na tua mão hoje. E você pense, olhe, sem eu para mim olhar: Senhor, será que eu estou pregando direito? Será que eu não posso melhorar a minha forma de pregar, a minha forma de ministrar? Será que eu não posso melhorar a minha forma de empreender? Eu estou avaliando a minha ferramenta, a ferramenta que está na minha mão. E será que você avalia a ferramenta que você tem, querido? Ou será que essa ferramenta está jogada numa gaveta e você está vivendo de passado? E Deus está falando: eu quero fazer hoje na tua vida. Sabe o que isso significa? Começar a ler a Bíblia de maneira diferente, irmão. Eu queria muito que você lesse o livro de Atos. E cada linha que você olhasse e falasse assim: e o Espírito Santo desceu como um vento impetuoso sobre eles, e todos começaram a falar em novas línguas. E você vai falar: Senhor, eu quero isso aqui para mim, hein? Eu quero isso aqui para mim. Eu quero participar disso também.
A Bíblia diz que esses homens eram falhos e sujeitos às mesmas paixões que eu, e tu usou dessa forma, não vai me usar na minha geração, por quê? Eu quero para mim, hein? Filipe caminhando, de repente, Jesus arrebata ele, joga para outro lugar. Será que Filipe era melhor do que você? Ou será que eles simplesmente entenderam quem eles eram em Cristo e começaram a viver a obra de Deus? Querido, eu quero te dizer que quando você começar a orar dessa forma, ler a palavra orando e falando, Senhor, faz em mim, faz em mim, faz em mim, vai chegar no domingo na igreja, você não vai saber qual testemunho você vai dar de tanta coisa que Deus operou na tua vida. Quando um deles estava cortando o tranco, o ferro do machado caiu na água. Quem aqui trabalha com ferramenta, martelo, você acha que a gente não sente logo quando está solto o cabo do ferro ali? Mas sabe o que aquele homem poderia ter sido ali? Displicente. Às vezes a gente tem displicência com aquilo que Deus colocou na nossa mão, querido. Ah, meu irmão, não seja displicente com o que Deus colocou na tua mão, não. Porque uma hora ou outra pode acontecer um susto, meu irmão. Preste atenção nisso, avalie as ferramentas que você tem na tua mão, querido. Avalie. Você como ministro de louvor, você dá o teu melhor? Você pode crescer? Você como mulher de oração, você pode ter mais intimidade com Deus? Você como líder de libertação, você pode fazer um trabalho melhor? Querido, todos nós precisamos nos avaliar a ferramenta que está na nossa mão, para que a gente possa fazer um bom trabalho. Sabe, meu irmão, a gente veio aqui para cortar aqui, que não dá para ver nada ali, mas queria que você imaginasse uma porção de mato ali. Irmão, havia um machado na mão desse homem. Mas sabe o que a gente quer fazer, querido? Muitas vezes a gente quer pegar uma ferramenta que está completamente cega e fica batendo 20 horas para cortar um galho. Quando Deus fala para a gente, afia a tua ferramenta, para você gastar 5 minutos cortando aquele galho ali. Você está entendendo, querido? Às vezes a gente está fazendo a obra de Deus com esforço, ralando, suando, porque a gente não está se preparando para as coisas que Deus quer. Querido, isso vale na nossa vida profissional, irmão. Para de fazer gatilho na tua vida, irmão. Às vezes a gente vive de gatilho, irmão. É um gatilho aqui, um gatilho ali, mas na tua vida profissional, quero te dizer, se você pode fazer uma formação, ter uma formação, faça uma formação. Faça uma especialização, seja o melhor na sua área. Para que aquela ferramenta, querido, quando você for usar, você vai fazer uma edição de vídeo assim, ó. Saiu o vídeo já. A coisa aconteceu, irmão. Sabe, querido, avalie a tua ferramenta nessa noite. O que é que Deus colocou na tua mão? E como é que você tem usado? E será que você tem procurado melhorar? Continuando, querido, estamos caminhando por fim. Eu queria que você entendesse que para empreender com sucesso, essas ferramentas que estão na sua mão, elas são emprestadas. Ah, meu Senhor, era emprestado. Sabe, querido, às vezes eu vou te falar, fazer uma suposição aqui que não aconteça. Meu computador caiu no chão. Que não aconteça, em nome de Jesus, né? Eu ficaria nervoso, preocupado, triste, entraria em depressão, talvez, né? Coitadinho. Mas quando é emprestado de alguém, você fica mais nervoso. Sabe por quê? Quando é emprestado, você tem que dar conta daquele negócio. E o que é que Deus colocou na tua mão? E que você está achando que é teu e por isso engavetou e não está melhorando. Você está se esquecendo de que o teu dom e o teu talento foi Ele que te deu, e um dia Ele vai te chamar para prestar conta desse chamado que você tem, querido. É emprestado, irmão. Um dia você vai ter que devolver. A Bíblia diz que naquele grande dia nós vamos chegar diante do Senhor, Ele vai perguntar, mostre-me suas mãos, e o que é que você tem feito? O que você vai apresentar diante do teu Deus? Da tua vida? Quantos você levou para Jesus? Quantos foram edificados pela tua oração? Quantos foram edificados pela tua maneira de viver? Pelo teu talento de estar na igreja, fazendo com dificuldade, mas avançando? Ah, meu irmão, é emprestado, repita comigo.
é emprestado. E eu vou ter que dar conta ao meu Deus. Você tem chamado, querido, não enterra essa ferramenta, não negligencie essa ferramenta, porque um dia Ele vai te perguntar: o que você fez? Eu posso falar para vocês, querido, que nessa circunstância do que aconteceu, eu teria todo motivo para não estar aqui hoje. Vizinho lá em Campo Grande, um abençoado, que Deus o abençoe, desde sexta-feira está tocando funk dos piores até 2h30, ontem acho que foi até 3 horas da manhã, e a gente não consegue dormir. Mas o problema da igreja: eu vou parar. Não, a ferramenta não é minha, eu vou ter que dar conta dela. Você não seria edificado nessa noite e Deus me cobraria e eu tenho que prestar conta da tua vida a Deus. Você está entendendo, querido? Vamos avançar em nome de Jesus. Ferramentas são usadas para empreender, e para empreender com sucesso precisamos entender que, número 6 é o último tópico, a adversidade é um momento de aprendizado e experiências com Deus. Você lembra do que o Coroinha falou lá no início do vídeo? Meu irmão, está crescendo, começa a se incomodar. A luta vem e Deus começa a te dar perspectivas maiores. Quantos homens não tiveram grandes ideias somente porque tiveram que passar necessidade? Na hora de passar necessidade, o cara: eu podia fazer isso para ganhar dinheiro. Mas ele teve que passar no vento, teve que passar na adversidade para fazer uma grande coisa, querido. A adversidade também é lugar de crescimento, não é lugar de murmuração. Porque quem murmura continua no deserto, fica no deserto, mas não herda a promessa que Deus tem. Se você tem passado um momento de adversidade, meu querido, entenda que Deus pode e quer fazer um milagre na sua vida. Olha o que diz a palavra lá. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo com que o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. É loucura ferro flutuar, não é, irmãos? É contra a ciência. Mas sabe o que é contra a ciência? Você está aqui nessa noite. Pelo mundo lá fora, e quem te olhava dizia: não presta, não tem jeito, não vai vencer, vai morrer cedo. Acabou a perspectiva. Meu querido, mas Deus faz uma reviravolta, faz um milagre na tua vida. O milagre que Ele fez na tua vida é muito maior do que um ferro flutuar. Tirar a gente do lamaçal do pecado, onde a gente tinha prazer em fazer aquelas coisas imundas, e colocar nojo dentro de nós daquelas práticas agora, para a gente viver uma vida santa. Isso é milagre ou não é milagre? E é um milagre muito maior do que simplesmente um ferro flutuar. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu queria te perguntar nessa noite: como você tem empreendido a sua vida? A sua vida é um empreendimento de Deus. Sabe por quê? Porque Ele te comprou na cruz do Calvário, quando o seu filho derramou o seu sangue ali. Então você não é mais de você mesmo. Então a sua vida é um empreendimento de Deus, e tudo que Deus coloca a mão prospera, é abençoado, cresce para a honra e glória do nome do Senhor. E como é que você tem empreendido a sua vida? Será, meu irmão, que você, quando é incomodado para crescer por Deus, você fala: não, eu não quero assumir responsabilidade não, porque senão eu, vou ficar preso, e Deus está te incomodando para tu crescer? Será que você não compartilha com os outros os sonhos, meu irmão? Eu sou chato no WhatsApp. Vem um negócio assim na mente, um sonho, um roteiro, eu vou escrevendo, começo a mandar para todo mundo. Eu quero que todo mundo sonhe comigo, porque eu sei que sozinho eu não faço. Será que você tem clamado a Deus para acompanhar os seus projetos? Senhor, não tem ninguém que é médico na minha família. Pai, mas eu quero tanto isso. Me abençoa, Senhor. Me acompanha, Senhor. Me dá discernimento. Abre a minha mente, Senhor, para aprender sobre química, biologia. Pai amado, para poder passar no Enem.
Será que você, querido, tem revisado aquilo que Deus tem te dado? Ou será que você tem negligenciado, querido? Será que você tem entendido de que aquilo que Deus te deu é emprestado e que um dia Ele vai cobrar de você? Deus quer te fazer crescer. Grandes homens que ganharam assim muitas fortunas de dinheiro, empreenderam no desistir, erraram, fecharam, bateram a cara, falharam, mas uma hora a vitória veio, e porque eles não desistiram, eles experimentaram a riqueza, queridos. Assim é no reino de Deus. Quem sabe você foi afligido, atacado, humilhado, você se cansou, você caiu, mas o Senhor te levantou e você perseverou, todo arrebentado, mas perseverou. E nessa perseverança você vai ver Deus fazer grandes coisas na tua vida, grandes dons, muitas vidas vão se render aos pés do Senhor, porque você não vai deixar a adversidade parar você no teu caminho. Será que você tem empreendido com a força do teu braço? Ou será que você tem empreendido no Senhor e pelo Senhor? Feche os seus olhos nessa noite, em nome de Jesus. Amados, o maior empreendimento que um homem pode ter, uma mulher pode ter, é entregar a sua vida a Cristo e se moldar à imagem de Jesus, irmão. O maior empreendimento, a maior obra, aquilo que fica, queridos. Eu posso construir uma casa, daqui a pouco isso se deteriora, mas aquilo que vai ficar na minha vida é aquilo que Deus empreendeu em mim na cruz do Calvário. Ele já derramou o seu sangue carmesim por mim e por você, meu irmão. E quem sabe você tem tentado fazer as coisas conforme a sua maneira e nada tem dado certo porque você não tem colocado diante dele. Ah, não dá certo até agora eu vou tentar sozinho. O maior erro de um cristão. Você não pode negar quem você é, meu irmão. Não tem para onde. Você já foi comprado e não pertence a si mesmo. Para de tentar caminhar sozinho e construir as coisas sem a direção de Deus.